episódio do podcast Calcaia Delas. Esse podcast que é feito por mulheres, para dar voz, né, às mulheres empoderadas de Calcaia, mas também, né, do nosso estado, do Ceará inteirinho. E eu tô com ela aqui, simplesmente ela, a linda Mascarenha, que vai se apresentar para vocês. E depois eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Uma honra estar aqui. Claro, eu admiro muito o meu trabalho, né? A sua força, você ajuda outras mulheres a potencializar as suas associações. A gente conversou aqui, né, com algumas mulheres também, que eu tive o privilégio de conversar com elas, e a gente potencializou muito isso, da importância do associativismo. E eu sou muito mascarinha, sou muito amada. Eu gosto muito de dizer isso, porque é assim que eu consigo empoderar mulheres para que elas entendam a sua identidade, saibam quem elas são. Quando a gente sabe quem a gente é e o que Deus diz que a gente não tem medo de nada. Sabe aquela mulher destemida que sabe, aquela leoa pronta para atacar, para defender suas crias, né? Então eu gosto de falar isso para exatamente empoderar mulheres para que elas entendam o seu potencial. E eu sou mentora de empreendedoras, eu tenho um método no LF para ajudar mulheres a prosperar nas 12 áreas da vida. E hoje eu estou trabalhando com foco nesse projeto porque eu sinto a carência nas palestras que eu ministro de mulheres que empreendem, mas não sabem quem elas são. E aí o negócio até começa bem, mas daqui, porque a primeira coisa que fragiliza a mulher nos negócios é a sua vida pessoal. Porque ela não consegue desassociar a vida pessoal do profissional. O homem consegue, mas a mulher não. Então ela traz todas as emoções de casa, da sua mente, ela traz todas as emoções para o trabalho. E isso faz com que ela tenha vários desafios nos negócios e às vezes pensa que não consegue prosperar, mas não sabe qual é a causa. Então, e às vezes não conseguem, né? Até o financeiro em si, que eu acho que é uma barreira muito grande em relação às mulheres, né, empoderadas que empreendem, é que elas também não sabem separar o financeiro, que é uma parte importantíssima de você fazer. Porque se você misturar, muitos negócios vão por água abaixo, porque você não está sabendo administrar. E tem que realmente administrar separado. Como tem que separar as emoções do trabalho, né? Do trabalho, exatamente isso, é esse ponto. Então, o método, ele vai num passo a passo. A gente trabalha os 4 pilares, que eu acho que eles são pilares mesmo de consistência para que a mulher entenda. A partir desse momento, ela já vai se apoderar. No lugar dela se empoderar, de empoderamento, ela precisa de outras pessoas, ou o Estado, ou outras pessoas para empoderá-la. Mas a partir do momento que ela consegue entender os 4 pilares, o último ela já está apoderada, ela já sabe quem ela é, e aí ela já faz o regaço. E é como fala muito sobre os temas da nossa palestra de hoje, do Emerson Calcaia. É porque assim, as mulheres hoje em dia, quando a gente fala, a gente quer empoderar a mulher, quer potencializar. Mas assim, muitas mulheres hoje já têm isso em si, já tem no sangue. Realmente a gente vê muitas mulheres hoje empoderadas, né? Tanto que a gente tem o tema principal como um protagonismo feminino, né? Por conta que a gente quer isso, a gente quer que elas agora sejam protagonistas. Porque muitas já são empoderadas, muitas já têm seus negócios, muitas a gente vê por hoje, né? A gente teve aqui 100 mulheres buscando ainda mais conhecimento, buscando mais informação para ter o seu negócio e às vezes até seu dia a dia, né? Porque acho que até a sua palestra é uma que eu gosto bastante, porque ela não mexe só com a questão profissional, muito ao contrário. Ela impulsiona as mulheres a se autovalorizar, a se cuidar, a florescerem, né? Então... É porque o processo do empreendedorismo, ele é o processo de plantio, né? A mulher, para entender, ela precisa ter uma força-tarefa, porque ela não sabe que ela é empreendedora. Natural.
na casa dela ela já empreende. Então, se você ainda não tem o seu empreendimento, mas você já é empreendedora, porque a mulher ela consegue resolver problemas dentro de casa e encontrar oportunidades e soluções, que é exatamente isso que é o empreendedorismo feminino. E aí a gente tem que só se desprender um pouco do altruísmo, porque a mulher ela acaba servindo todos de casa e esquece de si. Isso é altruísmo. Então a gente precisa se abster um pouco do altruísmo, porque a gente precisa cuidar da gente primeiro, para depois cuidar da família. A mulher precisa entender isso, porque ela é a prioridade. É como você está num avião, coloca a máscara de oxigênio primeiro No próprio. e Não pensa, né? Estou viajando com meu filho, óbvio, que eu vou salvar meu filho primeiro. Mas se seu filho não estiver para ajudá-la a sobreviver, ele não vai conseguir, principalmente criança. Então, assim, a gente tem que entender que a gente se salva, a gente se cuida, a gente se cura para depois cuidar dos demais. Isso não é egoísmo, né? Isso não é egoísmo, isso é egocentrismo, nem egocentrismo. Ela não é o centro do ego, mas ela tem que se abster do ego e pensar no amor. Então, é muito bom a gente fortalecer essas mulheres. Hoje a minha palestra foi sobre florescer onde Deus nos plantou, porque Deus ele já nos criou com um propósito. Quando a gente entende esse propósito, é muito mais fácil a gente descobrir qual é o nosso produto de empreendedorismo, entendeu? Porque você não precisa. O que é que queima no seu coração? Não é sobre o dinheiro, é sobre um propósito. Quando você prioriza esse propósito, inclusive no meu método, eu também tenho os 12 princípios da liberdade financeira, que eu trabalho dentro do método, e também trabalho com 7 P's do empreendedorismo. E o propósito é o primeiro que eu trabalho. Porque aí vem pessoas, planejamento, né? São os 7 P's que você precisa conhecer. Mas quando eu falo de propósito, é o primeiro. Porque se você não tiver amor pelo que você faz, se você não gostar do que você faz, se você não sentir um propósito bom, eu vendo brownie, eu vendo cookies. Qual é o propósito desse produto? É só vender chocolate porque eu sei fazer chocolate? Porque, não. Eu vou alimentar pessoas, eu vou saciar. Você sabe que o chocolate ele tem uma substância que ele te dá uma saciedade. E ativa a serotonina. Então, olha o propósito disso, é trazer alegria, satisfação. Eu gosto de sempre falar em relação a isso, é que a gente não vende um produto, a gente conta uma história. É muito diferente, eu vejo muito diferente. A gente não vende um produto, a gente conta uma história. E aí, por falar em história, nós temos uma história para a gente de trabalho, eu vou deixar aqui registrado, porque foi só um bate-papo de bastidores, mas eu vou deixar aqui para ficar oficial. Essa mulher que está empoderando mulheres, para que essas mulheres possam se apoderar, ela também tem uma missão de fazer um livro em coautoria com todas essas histórias. Gente, eu estou desde que eu terminei a palestra, comecei a fazer podcast e não parei de ouvir histórias. Nem falar. E nem falar, mas Fica assim, é porque você dá o apoio, né? Então, essas histórias elas precisam ser contadas. E essa forma de você conciliar o seu propósito com o empreendedorismo, isso vai ativar muito mais o seu negócio. Quando elas entenderem que elas não só têm, elas superaram coisas, porque saber que o bocado esquecido é o bocado de comida é o bocado esquecido, como diz, né? A minha avó diz isso, então, bocado de comida é bocado esquecido. A gente viveu uma bênção maravilhosa, uma coisa assim que não é comum acontecer. E aí, você não entende que assim como Deus faz uma coisa, faz todas as outras coisas. E isso, a gente pode viver essa sequência da cadeia de milagres. Gente, eu não sei vocês, mas eu não quero sair desse lugar. Só o fato de eu estar aqui é sério. Só o fato de eu estar aqui já é um tipo de bênção. E assim, são histórias, né, que a gente, são impactantes. São histórias de muita luta e muitas vitórias de mulheres. E aí a Linda, como ela falou, vai deixar aí pra gente ouvir vocês, mulheres,
contar a história de vocês, que são histórias belíssimas, aqui no podcast Qualquer Delas. E aí, com essas histórias, a gente vai criar, né, vai contar a história de vocês no livro. Ideia, ela quer a autoria, mas acho que é a autoria. Não, o que acontece? Eu sou também ghostwriter, né? Que é o fantasminha Então eu só vou botar uma poesia literária para as histórias ficarem mais chamando mais atenção. Mas as histórias já são tremendas. E o podcast vai ajudar muito, porque a partir do vídeo a gente já dá um material pronto, gente. Então você, mulher, que está na micro de Calcaia, você já se conecta com a Calcaia, se tiver o interesse de participar, não ser. A gente vai estipular uma quantidade de mulheres, que também não podem ser todas, mas uma quantidade de mulheres para esse primeiro edital. Depois vem outro. Assim, o Calcaia delas, ele tem um Instagram e o YouTube próprio, né? Que é o Calcaia delas. E o propósito do Calcaia delas, ele vai durar o ano, inicialmente, a primeira parte dele. O ano de 2025, então, todo ano a gente vai estar, todas as quartas-feiras, gravando e lançando os episódios até o final de 2025. E aí a gente já pensa, né, em fazer essa curatela das melhores histórias para a gente poder escrever esse livro aí. Não, porque você todinho, gente, não, eu estou dizendo assim, que eu estou explicando em relação ao qualquer delas. Porque a micro, como sou representante dela, ela envolve, né? E aí o podcast qualquer delas, ele tem vida própria. E aí ele não vai ser só durante o evento. Ele realmente é algo que ele vai ficar contínuo. A gente vai dar oportunidade a todas as mulheres do município de Calcaia para vir contar a sua história, falar da sua empresa, contar qual é o produto que vende, qual é o endereço, e a gente, até o final do ano, a gente vai dar essa oportunidade, né, inicial até o final do ano, mas a gente já está se organizando aí com novos projetos para dar continuidade ao podcast. Mas, assim, inicialmente esse é totalmente gratuito para elas. Então, só se procurarem a gente, ou no calcaia delas mesmo, pelo arroba, ou pelo telefone de contato que está lá no site, ou pelo Calcaia Digital, que é o nosso canal digital da Calcaia, que é uma parceria aqui do Calcaia delas. Que maravilha, que projeto grandioso. Parabéns, porque isso é um divisor de águas, sabe? Porque a gente sempre está falando sobre rede de apoio, mas agora com a tecnologia, com a digitalização, a gente precisa estar nas redes sociais, em todas. Não tem mais como a gente se esquivar de aparecer, de mostrar. E é assim, de mostrar. Eu olhando para as espectadoras que estão aqui na sala, só para elas entenderem. Mas isso faz parte mesmo do business. A gente está com uma nova linhagem, nova proposta de crescimento, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, hoje você não precisa mais só estar aqui, você pode estar no mundo inteiro através desse canal que a gente está aqui agora. E assim, Calcaia, ela tem um potencial enorme. Como você hoje mesmo aqui, você já ouviu inúmeras histórias maravilhosas. E nem sempre essas histórias e esse potencial ele é visto, no caso, para o mundo aí, para o município, para o nosso estado, ele não é visto. Então, foi essa a minha intenção, entendeu? Foi conseguir levar a história do meu município para o mundo inteiro e dessa forma também eu dar a oportunidade delas usarem hoje em dia, que é as redes sociais, que é o YouTube, que todas as redes sociais, né? Com o podcast dar essa possibilidade a elas. E aí tu fala um pouquinho nesse instante em relação a limitações, né? E as coisas acontecerem. Só o fato de estar aqui é um propósito. E aí eu vou contar aqui para vocês que estão nos assistindo que eu me acidentei em dezembro, quebrei o joelho, passei por momentos bem complicados de limitações de mobilidade, entre outras. E foi por conta desse acidente
que eu tanto mudei muita coisa, como eu realizei e abri a tanta associação com o podcast aqui. Por conta de, como você falou, né? As coisas acontecem, a gente muda e pensa, e aí com o meu acidente eu vivo, você já sabe, né? Estou sempre em um município aqui diferente, levando e contando essas histórias de outros municípios, mas depois que eu caí e que eu tive, assim, uma coisa Que conseguiu parar para você olhar para você, se cuidar com atenção, você viu o que tinha de possibilidades e e de você fazer agarrou. acontecer aqui no município. É exatamente sobre isso que você está falando. Foi o fato de eu ter. A dor, É. não é à toa que a palavra vencedor tem a palavra dor, empreendedor Tem a tem a palavra palavra dor. E o amor, né? A gente. Amor. Mas Paulo, eu acho massa você falar sobre isso, porque há pouco a gente teve um outro episódio que vocês vão assistir com a Janaína Aguiar, a gente falou sobre o potencial que tem Calcaia. Não só de empreendedorismo, mas tem de turismo, que é linkado ao empreendedorismo. Tudo está linkado ao empreendedorismo. Turismo, cultura, todos esses itens. O comércio, Todo local. turismo, cultura, especialmente, ele tem muita conexão com o empreendedorismo. Por quê? Porque tanto o empreendedor lucra, como ele potencializa o município. Porque precisa de empresas. Quanto mais empresas, melhor para o município. E o turismo e a cultura, eles potencializam os empreendedores. Ou seja, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Quando o Calcaia entender isso, e se precisar, eu posso ajudar. Eu já trabalhei na gestão pública lá em Fortaleza e eu já fiz vários projetos, tanto cultural, quanto literário, quanto de turismo, quanto em tudo eu acabo me metendo, né? Fiz vários parcerias com a Secretaria de Trabalho também. E a gente pode fazer muitas coisas quando a gente unir essas forças. E ninguém está competindo com ninguém, pelo contrário. Todo mundo está unido para potencializar o município. E assim, eu sou bem grata, assim, à atual gestão, né? Porque, vamos supor, né, como você falou, ela também é da Secretaria de Trabalho, né? Ela esteve como psicóloga, mas ela faz parte da Secretaria. E sim, a gestão foi se unindo, tanto para ouvir as pessoas, como para trazer e contar a história de Calcaia. E aí eu quero até deixar assim, que não é comum se ver esse trabalho, né? Mas eles vêm realmente buscando isso, fazendo reunião com os representantes da cultura, com o pessoal do turismo, o pessoal da Secretaria do Trabalho, fazendo essa junção toda, tanto dos empreendedores, como dos artesãos, como dos representantes indígenas, dos quilombolas que também estavam aqui. Então, eles realmente estão buscando não só conhecer e entender, como trazer e fazer a história de Calcaia ser vista. E aí eu deixo meus parabéns aí à gestão atual, né, que a gente espera que se dê continuidade dessa forma e que essa conversa e essa troca ela vá além, vá superando, como você mesmo falou aí. Com certeza. E a gente está aqui para contribuir, né? O fato de eu ter vindo para cá, nada acontece por acaso. Eu acredito muito na questão de pessoas estarem conectadas com direcionamento, sabe? Pensando igual, tem um objetivo para chegar, e isso vai fortalecer muito todas nós. Eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço demais ter a honra e a presença ilustre da Linda Mascarenhas aqui conosco, né? E ainda poder contar tanto um pouquinho, né, da sua história, mas também mostrar para Calcaia aí o seu potencial, quem é você, quem é a Linda. E, assim, acho que desde a primeira vez que eu tive contato com a Linda, como ela falou, há uma conexão, eu acho que todo mundo que passa por ela, inexplicável, de se conectar realmente, de entender, de escutar, né? Porque a gente fala muito e você escuta, mas a gente também escuta você.
E eu acho que quase todas as meninas aí, as mulheres que passaram por você e conversa, elas levam, sim, você planta e elas colhem muitas coisas. E isso Glória a Deus. não é fácil de fazer. A gente fala muitas vezes e a pessoa, né, não leva para si, não acolhe a informação. E aí você realmente consegue fazer essa conexão. E o melhor, que é uma conexão para o bem, né? Para o que há de melhor, que a gente vê, que eu falo muito, é de nós mulheres se apoiarem, se ajudarem e dar o braço uma à outra. E você não vai, não, você vai, eu ajudo. E eu vejo muito isso em você. Que bom. E não é fácil não, viu, Fábio? Às vezes eu pergunto pra Deus assim, Senhor, esse é o meu propósito? Porque tem horas que eu digo assim, gente, Eva fez um regaço na terra, né? Quando comeu aquela maçã. E aí eu fico pensando, mas gente, não tem nada que queime mais no coração, sabe? Do que estar conectada com mulheres. Principalmente o meu foco em empreendedorismo feminino. Eu me direciono a isso, porque eu sinto, e o que eu sinto, eu transmito. Não é nada tipo de outros lugares, entendeu? É exatamente todas as minhas vivências, quando eu conto como que eu consegui empreender. Alguém precisa olhar para mim e dizer, olha, você tem perfil de empreendedora, eu não acreditava nisso, não acreditava em mim. O meu nome, linda, era totalmente desconexo com a minha imagem, com o que eu vi no espelho. Então, todas as transformações que eu passo, hoje eu consigo dizer para a mulher, olha, vem cá, eu te ajudo, eu já passei por isso. E é por isso que o livro Florescer das Marias, esse nome, o Florescer tem tudo que eu falo, né, todos os dias, mas Maria, porque todas as nossas histórias elas estão conectadas. Se eu contar um pouco, a gente já conhece um pouco, né, mas as nossas histórias estão conectadas. É inevitável. E Maria passou, a mãe de Jesus, ela passou por todas essas dores, né? Ela foi rejeitada, ela foi viu o próprio filho morrer, né? Que não tem dor mais lá com a mãe do que perder um filho. E ela também viveu humilhações, foi ridicularizada e até desenhada dela. Né? Então foram vários males e hoje deixou o registro. Exatamente. Nós mulheres, nós passamos por dores muito parecidas. E se a gente não realmente praticar sororidade, que sororidade não é empatia, sororidade é você realmente viver as dores, sabe? Porque quando você só ouve falar, você diz, entendi. Mas calça o sapato dela, calça o sapato dela, você sentir a dor que aquela mulher sentiu, quando ela Fala vai para mim da minha sogra. não foi. Foi luta, foi batalha. Exatamente, mas sempre tem, sabe? O que eu acho mais lindo no processo que Deus faz nas nossas vidas, e especialmente mulheres, porque eu costumo dizer que quando Deus fez a mulher, ele disse isso é muito bom. Dá todo o resto que ele disse isso é bom. Mas quando ele fez a mulher, ele disse isso é muito bom. E nós somos isso mesmo. Nós somos a maior representação do amor, a gente ainda está no mês das mães, quando foi gravado esse podcast, eu não sei quando ele vai pro ar, mas qualquer tempo vai ter tempo de mãe. E aí, a mãe, ela tem o amor muito mais próximo do amor de Deus. A mulher consegue transmitir o amor de Deus porque ela tem o dom da vida. O homem, ele dá a semente, mas o fruto é da mulher, né? Então, quando a gente entende isso, sabe? Nós nos unirmos, nós estamos conectadas, realmente segurando a mão da outra, sabe? Não é aquela assim, não, tá? Olha o cabelo dela, olha. Conversei com isso, exatamente sobre isso hoje aqui também, com a Soraya Félix. Justamente isso, porque assim, a gente tem que entender que nós mulheres, a gente tem que se unir, tem que apoiar, tem que valorizar. E quando a gente for conversar, ou for falar uma da outra, a gente tem que falar da história, do amor, do cuidado e de dar a mão, porque isso é uma coisa que os homens me deixam como exemplo, porque eles são amigos verdadeiros. Quando eles se unem, eles realmente se unem, dão a mão e uma luta junto. E a gente não tem, assim, essa meio que essa rivalidade, ou essa,
cara com uma calça rasgada, com um cara não sei o quê, não. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura no... Tá acabando. Então a gente ainda tem. Melhorou muito e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, para se unir e tolerar. Mas é o exemplo, é um bom exemplo que eles deixam, que eles realmente são, desde a época de Cristo, né? Eu conheci uma pessoa que ele dizia que mulher é maternidade e o homem é a amizade. E eu luto eu insisto com esse desafio de acreditar nas mulheres, de acreditar nessa unidade, né? Como eu já falo, sozinha nós somos pétalas, mas unidade propósito nós somos lindas flores. E unidade é diferente de união. Unidade você pega, união você pega um saco de laranjas, elas estão unidas. Mas se o saco romper, vai cada laranja para um lado. Não tem como. Agora, a unidade, a força da palavra unidade é você fazer um suco de laranja. E aí você pode derramar, você pode jogar para cima, você pode fazer um pedaço. O suco de laranja vai estar em unidade. Então é isso que eu espero com todo o meu coração. Que a gente consiga voltar a que a micro de calcária, ela está com uma unidade realmente. Mas nós eu digo assim, não só a micro veio para isso, e é a nossa pauta maior, porque, por exemplo, a gente teve agora, dia 10 de maio, a gente teve a Feira do Trabalhador, né? Foi uma parceria com a Micro, Feira do Trabalho. A gente teve 78 expositores, 52 amigos. Mas é amigos assim, ó. Por quê? Porque a Micro Calcaia se uniu com todas as lideranças do município para selecionar uma quantidade de pessoas de cada grupo para que todos eles tivessem a oportunidade de estar nessa feira. Então, a gente já está, não é eu, a Micro, ou eu, Claudiane, que estou ali à frente, que estou querendo fazer acontecer, não. Tudo que vier de benefícios para a gente, ou que a gente vai buscar para o nosso município, a gente vai compartilhar com todas elas. Não é só a Micro. Eu digo assim, que a gente estava falando que não tem essa união. No geral, os homens ganham, né? Não, a gente não vai. Vocês estão plantando isso e com certeza vão ter muito sucesso. Desde o começo, e aí eu digo a mesma coisa que eu vou aqui falar das minhas unidades, né? Antigamente, quando eu era bem novinha, meu maior leque de amizade sempre foram os homens. E justamente por essa mesma pauta, por conta do meu jeito de ser, né? Eu acho que essa pessoa. Eu sou metida, eu sou toda pra frente. Não é brincadeira, gente. Então, assim, pela minha personalidade, de ser uma personalidade muito forte, de eu querer fazer tudo. Então, assim, eu sou mulher, mas eu queria jogar bila, eu queria jogar pipa, eu queria jogar bola, joguei handball, joguei futsal, fiz tudo que eu pude fazer da minha infância, eu fiz. Então, acabava que as mulheres não tinha esse apreço por mim, por conta que eles, né, me viam muito ali. Então, assim, eu tive muitas amizades homens. E aí, hoje, já é totalmente ao contrário. Eu tenho muitos amigos homens, mas o meu maior leque de amizade, principalmente as minhas melhores amigas, são mulheres. E desde os nossos primeiros contatos, a gente vem se apoiando e se ajudando, sempre. E aí, eu deixo aqui que eu puder fazer, para não poder, como eu falo, eu vou fazer por elas, né? Então, assim, já é eu vejo uma mudança, inclusive hoje mesmo, né? E assim, mude o seu entorno que você muda o mundo, né? Então, essa pequena célula que está sendo plantada aqui em Calcária, ela vai se lastrear, ela vai ampliar. E isso vai ser um exemplo para outras entidades, outros grupos. Aqui em Calcária, assim, gente, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas isso aqui é insignificante. Não é não, porque essas pessoas têm contato de grão que a gente chega exatamente, muito parabéns também por esse trabalho, Claudiane, porque assim, eu também tenho acho que a gente se
que deu match por conta disso, né? Porque eu também sou muito de falar, mas tudo que eu falo é muito pensando no todo, sabe? Eu não penso só em mim, eu penso em melhorar. Porque eu acredito que a gente tem voz e a gente tem que falar, né? Não é reclamar, é diferente. As pessoas sempre me chamam, eu tenho um problema assim para resolver. Vamos lá comigo? Me chamam para resolver algumas coisas, tipo, em loja, vamos trocar esse produto, tu resolve as coisas, eu resolvo mesmo. E não é assim, porque eu luto pelos meus direitos, eu luto pelo que é certo, e eu vou atrás. Eu não vou para reclamar, não vou falar para ti, eu vou direto na fonte, entendeu? Então, isso dá um certo ranço, né? Tipo, a metida, ela faz tudo. É por isso que mas é exatamente sobre isso. O pessoal fala, gente, eu não vou brigar. Eu tenho direito, tá no meu direito. Enquanto eu estiver no meu direito, eu vou cobrar por ele. Eu vou à luta. E agora eu aprendi, acho que 80% do que eu sou e do que eu aprendi vem muito da minha mãe. E essa não é uma parte. E porque ela não vai dizer assim, não, filha, deixa, não sei o que, assim, não é assim. Aí já hoje em dia é diferente. Tenta ela comprar uma roupa e falou que comprou umas 5 roupas, não sei qual que ela comprou umas 3, tudo deu certo. E ela voltou, eu fui junto com ela voltou para trocar. Só que assim, eu disse, mãe, eu vou olhar aqui um negócio, eu vou lá trocar seu vestido. E ela chegou lá para trocar e o rapaz falou que não trocava. Ó, mulher, falou que não trocava pra minha mãe. Aí quando ela chegou, eu falei, rapaz, como é? Rapaz, não trocou, mas não, manda para vestido. Aí eu cheguei, claro, falei direito no cara, mas aí eles foram querer dizer que não, e eu fui explicar para ele, na forma da lei, que ele tem a obrigação de trocar e não é 7 dias, não, gente, é 30 dias, está na lei do consumidor. Você tem por obrigação, você vendeu um produto, você tem 30 dias para a pessoa poder fazer essa troca por alguma aventura. E um vestido totalmente intacto, o rapaz entregou o tamanho errado, ela falou o tamanho bem magrinha, pegou o vestido que em mim estava grande e ele não queria fazer a troca. E aí é muito difícil. Ele errou, né? Com a consumidora, né? A mãe da consumidora. Você tira os dois do lado, né? Ela ia voltar com o vestido. E acontece muito isso, viu? Às vezes eu brinco, acho que a senhora compra pra mim, né? Pra senhora não. Porque assim, muitas vezes ela compra, sempre eu compro, mas compra, dá certinho, pode vender o que quer. Mas não era o caso, né? Mas assim, é sobre isso, é sobre a luta dos nossos direitos. E a unidade, ela faz isso. Você tem que criar essa possibilidade para que todas tenham esse mesmo pensamento, sabe? Não é só ficar dependente de você, mas você incentivar que mais pessoas lutem pelos seus direitos. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Para que outras pessoas, eu vou resolver também. Você pode resolver. A gente fica assim, sempre ficando por trás e dizendo, não, fulano vai resolver para mim. Fulano não vai resolver você. Você consegue resolver. E estimular isso é empoderamento. O apoderamento é quando a mulher entende que ela realmente pode, então, peraí. Eu posso. E todas podem, né? Eu sei que a gente deve ficar aqui hoje. Porque assim, duas pessoas que gostam de falar, né? Duas pessoas influentes que gostam de falar, é quase impossível não conversar. É quase impossível a gente encerrar esse podcast. Olha, pra que a gente conversa tanto que até hoje eu fiquei sem a gente vai conversando dentro de casa. Mas é porque são histórias, eu acho que é sobre isso, Linda, assim. E você é um espelho para mim também, desde o princípio, né? Assim, acho que toda a minha trajetória, tanto da Francisca Maria, entre as parentes, minha mãe, que vem na luta das pessoas, quando eu entendo o que é a vida, eu vejo minha mãe lutando pelo próximo. Minha mãe foi presidente da associação, minha mãe tirava de dentro de casa, todo mundo que passava mal, a ambulância era lá em casa. Então, assim, eu cresci
vendo meus pais fazer pelo próximo e realmente fazer por amor. E a minha mãe nessa luta do artesanato, que ela é fundadora aqui do artesanato do município, ela que levou para fora do país o artesanato, com a primeira associação de artesanato, que é a ATECA, foi fundada por ela. Então vem muito disso, e eu acho que é também isso também que nos conecta. E eu disse que me conecto muito com você, porque eu acho que a gente vem disso, a gente gosta de falar, a gente está em luta de união e de chegar longe, mas chegar levando todo mundo junto, não é chegar longe sozinho. E eu agradeço demais, assim, sua presença aqui conosco. E poder falar um pouquinho e contar um pouquinho da sua história. Mas aí, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse sobre o livro, onde é que as pessoas podem estar adquirindo o livro, fazer a compra, ou que as pessoas possam estar levando também para palestra, como é que a gente encontra a Linda Mascarenhas? Tá, meu arroba é Linda Mascarenhas oficial. E o link lá tem um link no meu Instagram, e você pode clicar lá que você acessa. A gente também faz parte da editora, né, Editora Nobre, e a gente está levantando histórias com propósito. O lema da editora é esse, histórias com propósito. E a gente está em todo o Brasil com a editora, e agora os nossos livros também estão subindo para a Amazon. Então, todos os próximos escritores, os próximos autores, eles também vão ter o seu livro para direcionar para o mundo inteiro. Então, esse livro, ele é uma história, né, baseada em fatos reais, mas eu gosto de dizer que todos nós temos a nossa história. E às vezes você pensa, não, a minha história não é interessante, é sim. Porque se ela curou você, ela vai curar outras vidas também. Então, não deixe de contar a sua história com os seus livros. Se conecte comigo se você precisar de ajuda. E mesmo que não precise, a gente vai se conectar em algum momento. Eu tenho também o meu YouTube, né, que vocês vão descobrir lá, a partir do Instagram, que fica mais fácil. E eu tenho o meu celular, 85 991 62 19 26. E eu quero muito isso, sabe, Paulo? Eu quero muito estar em contato com pessoas, com histórias, com propósito, para que a gente possa destravar não só a autoridade, mas também a autoralidade. Porque o profissional que ele chega numa palestra com um livro é outra coisa de um palestrante que ele não escreveu nenhum livro. Então, isso te dá autoralidade. E é muito importante a gente entender isso hoje, que é uma ferramenta poderosa o livro. As pessoas querem muito falar de livro, e-book, mas esse prazer de abrir um livro, sentir o cheirinho, não tem como. Isso aqui é um presente de Deus, né? E eu creio que essa história vai impactar muitas vidas. E, na verdade, vocês guardem esse nome aqui, ó, Florescer das Marias, por Linda Mascarenhas, que vocês ainda vão ouvir muito. Vai ser um filme, vai virar um filme essa história. Então, prepara, tem muito mais de Deus nas nossas vidas. Amém. E assim, é um livro que conta histórias importantes, né? Que vai fazer você se fortalecer ainda mais, se amar ainda mais e se empoderar ainda mais, né? Então, assim, Linda, muito, muito obrigada mais uma vez para encerrar pela sua presença aqui comigo hoje. A gente vai aproveitar que a Linda tem o YouTube, né? Vamos compartilhar aí o podcast nos dois YouTubes, para a gente ter um alcance ainda melhor e maior com o conteúdo de hoje. E muito obrigada. Você que adquirir, Florescer das Marias, já Vai sabe. lá no link da minha bio, já tem como você conectar direto. Exatamente. Conecta e aproveita e segue ela, que dependendo de onde estiver, você ainda consegue comprar o livro e ainda receber o autógrafo. Eu mando para todo lugar do mundo, gente, porque eu sou dessa. Eu tenho trabalho para Portugal. Muito bem, olha. Já atravessou o oceano. Não, vai chegar mais daqui a pouco, viu? Então a gente fica por aqui e a gente volta aí daqui a pouco ou nos próximos episódios, né? Do Calcaia Delas. E muito obrigada por essa troca. Obrigada, adoro.